Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite, na conferência da família, com a minha família também, porque nós temos o mesmo Pai, aqui corre o mesmo sangue, o sangue de Jesus, não é verdade? E como a família é importante, a família é um projeto de Deus. Deus, quando criou aquele casal ali no Éden, Ele formou um lar especial para aquele casal e disse, para formar uma família, quando Ele disse, crescei, tenham filhos, multiplicai, enchei a terra e governai. Então Deus estava preparando aquele casal para formar uma família, para implantar o reino dele aqui nessa terra, governando através da família. É por isso que a gente sabe que Satanás odeia a família. Por isso que ele tem feito de tudo para destruir a família, porque ele não tem família, ele é um ser solitário. E Deus formou uma família, e como o pastor muito bem falou aqui, né, que nós temos uma aliança com Deus, e que um dia nós vamos estar todos juntos lá, naquele casamento com o nosso Pai, numa grande família. Quem aqui tem essa aliança com Deus? E é tão interessante que ali no Éden, porque há uma diferença muito grande entre aliança e contrato. Sabe, eu trabalho atendendo famílias e eu vejo alguns casais que pensam que casamento é contrato. Não, casamento é aliança. Aliança é por tempo ilimitado. Contrato é por tempo determinado. Sabe? Você faz um contrato de aluguel, é por um tempo determinado. Tem uma sociedade, faz um contrato, é por um tempo determinado. E quando Deus formou a família ali no Éden, Ele fez uma aliança por tempo indeterminado. E glória a Deus por isso. Que é por causa disso que eu estou aqui e você também está aqui. Porque se fosse por um contrato, quando aquele casal quebrou a aliança, porque a aliança é por tempo ilimitado, e toda aliança que Deus fez com aquele casal passou por promessa. A promessa é, vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e governar. Ele deu essa promessa. Só que a aliança passa por tempo ilimitado, passa por promessa, mas passa por princípio. E lá naquela aliança que ele fez com aquele casal, por tempo ilimitado, ele falou da promessa, mas ali dentro da promessa havia um princípio. E qual era o princípio? Da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Então quem tem aliança com Deus aqui? Você pode dar um amém bem alto para Satanás ouvir que você tem aliança? Então, se você tem uma aliança com Deus, Ele também tem uma aliança contigo. Jeremias 31:3 diz, com amor eterno eu te amei, e com um amor leal eu tenho te atraído. O amor de Deus é divino. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é eterno. E o amor de Deus nunca vai se acabar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós é que podemos muitas vezes nos afastar, quando nós quebramos, quando nós nos afastamos da nossa aliança com Ele. Agora, o amor do homem não. O amor do homem é imperfeito por causa do pecado. Depois da queda se tornou imperfeito. O amor do homem é falho e o amor do homem acaba. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, a perversidade, se acostumar com o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas graças a Deus, se você tem uma aliança com Deus, você sabe que o amor de Deus nunca vai se acabar sobre a sua vida. Às vezes até nós quebramos princípios, mas a Bíblia diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Oh, maravilhoso amor. Você fez uma aliança com a melhor pessoa, que foi Deus. Sabe, é muito importante quando a gente entende isso, porque Deus, porque tinha uma aliança, quando aquele casal pecou, desobedecendo um princípio, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência foi que eles foram expulsos do Éden. E aí entrou realmente a morte que Deus falou.
para aquele casal, o distanciamento de Deus. Entrou a morte física, entrou a morte emocional, nossas emoções foram amaldiçoadas. E entrou também uma morte no relacionamento daquele casal. Passou a existir entre aquele casal tensão, conflito e acusação. E é nessa área que Satanás tem trabalhado. É tão interessante quando a gente entende isso, sabe? Nós estamos aqui por causa do amor, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Porque no fundo nós não somos bonzinhos, não, nós somos maus. É a presença do Espírito Santo que trabalha no nosso caráter, que trabalha na nossa mente, na nossa vida, para que a nossa mentalidade seja mudada diariamente. Eu gostei desse texto que vocês escolheram, de Josué, porque eu admiro o caráter de Josué. E eu vou dizer a verdade, eu atendo famílias e eu tenho visto pessoas, homens e mulheres hoje, que estão perdendo alguns traços de caráter que eu vejo em Josué. Quando você lê o capítulo 24 de Josué, 15 vezes fala sobre servir, no capítulo 24. E esse ano aqui é o ano de? Servir é fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Quando Deus criou aquele casal naquele ambiente de amor, de paz, de harmonia, de saúde, de plenitude, Deus só exigiu uma coisa: vocês estão aqui para me adorar, para me servir, eu vou estar aqui servindo vocês. Ele estava servindo com tudo de bom e do melhor. Ele só falou: vocês só não podem deixar de me desobedecer comendo do fruto da árvore, do bem e do mal. E aquele casal que Deus criou para servi-lo em adoração, para estar na presença dele, quebrou a regra de servir, quando comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, depois que nós fomos expulsos do Éden, sabe? Porque nós não servimos a Deus ali no Éden, quando a presença dele era constante na nossa vida, e nós fomos expulsos, servir se tornou muito mais difícil ainda. Por quê? Porque depois que nós fomos expulsos do Éden, ali naquele ambiente do Éden, havia um sentimento de simplicidade naquele casal. E no lugar da simplicidade, depois que nós fomos expulsos, entrou o orgulho. Não é fácil servir não, porque nós somos orgulhosos, sabe? Porque servir requer renúncia, servir requer humildade, servir requer submissão, servir requer obediência. E nós falhamos na área do servir ali no Éden, quando nós quebramos o princípio, desobedecendo a Deus. E aí, no lugar da pureza, que naquele ambiente havia pureza, entrou a lascívia, entrou a malícia, sabe? Naquele casal. E no lugar da bondade, entrou a maldade, a perversidade. Então, isso faz parte da nossa vida, do nosso caráter. Por isso que servir a Deus vai requerer obediência, submissão, você se sujeitar à vontade de Deus. E servir a sua família não vai ser fácil também não. Vai requerer alguns traços de caráter que eu vejo que hoje estão em extinção, que eu observo na vida de Josué. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. E eu quero ler o versículo 14 e o 15. Aqui diz assim: Josué faz de novo um concerto, um pacto, uma aliança. Josué estava aqui nesse capítulo renovando uma aliança daquele povo com Deus, porque Josué estava percebendo que aquele povo, sabe, quando saiu do Egito, que atravessou Canaã, o deserto para entrar em Canaã, Josué começou a observar que eles estavam aceitando e se adaptando com a cultura dos outros povos. Irmãos, a nossa maior batalha hoje é cultural. A nossa maior guerra hoje é contra a cultura. Nós estamos aceitando a cultura do mundo,
a cultura do diabo, a cultura do inferno, como algo natural. Casar para quê? Posso me relacionar com a menina, depois eu resolvo se caso ou não, ou vivo junto. Viver junto, casado é... Não! A gente obedece em princípio. Quem tem promessa, tem bênção, mas para ter a bênção tem que obedecer princípio. Aquele povo estava se acostumando com aqueles deuses de Baal, a idolatria, a pedofilia imperava, a pornografia, as prostitutas cultuais, o incesto prevalecia, a zoofilia. Não é diferente hoje não. Pecado não mudou, pecado é pecado. Você vai ler lá, Moisés orientando aquele povo, vocês vão entrar numa terra onde eles adoram outros deuses. É Baal, eles entregam criança para Moloque. Eles pegam seus filhos e oferecem para Moloque. Qual é o Moloque de hoje? É o aborto. Mulheres oferecendo seus filhos. Filho é bênção, filho é presente de Deus. A gente só faz sexo, quem dá filho é Deus. Não importa como esse filho veio, fruto de um estupro, fruto de uma gravidez inesperada. Você engravidou, foi Deus que quis. Aceite esse filho, que ele vai ser uma bênção na sua vida. Se você não tem condições de ficar, dê para adoção, mas não aborte. Não cometa esse crime de sangue, porque Deus vai cobrar. E nós estamos aceitando essas coisas como normais no nosso país. Vocês viram agora, semana passada, lá em Copacabana, um altar a Baal. Aquilo ali foi um verdadeiro altar a Baal. Foram abertos no mundo espirituais legalidades satânicas para interferir nas nossas famílias. E eu não entendo como tem gente que ainda assistiu. Como tem cristão que assistiu. Não tem noção nenhuma do mundo espiritual. Não tem noção nenhuma da legalidade de demônios. Demônios são espíritos e atravessam telas. Assim como a palavra de Deus alcança uma pessoa através da internet, através de um programa, aquilo que a Madonna fez, se você abriu sua casa, você abriu um portal para Satanás entrar. Se seus filhos viram aquilo, vai ficar na mente deles. Faça uma oração. Faça uma oração dentro da sua casa, quebrando a legalidade que você abriu. Porque a gente está quebrando princípios e a gente quer as bênçãos de Deus. Aquele casal tinham a bênção de Deus, a presença de Deus. Deus estava constantemente ali nas tardes conversando com eles. Mas eles um dia abriram uma legalidade de um portal. A serpente. Lúcifer se transfigurou numa serpente. E ali a serpente se comunicou. A palavra. Cuidado com a comunicação. Cuidado com aquilo que você deixa entrar dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você está vendo, que você está vendo. A comunicação. A comunicação. Satanás usou a comunicação. E sabe onde ele atua na família? Na comunicação. Eu atendo famílias desajustadas. Eu vou ouvir o que eles estão falando. Cada um com uma comunicação diferente. Entendendo diferente. Foi o que a serpente falou. Certamente vocês não vão morrer. Deus disse, certamente vocês vão morrer. E a serpente mudou a entonação na comunicação. Certamente vocês não vão morrer. Criou uma dúvida. E aí o casal entrou. E o pecado entrou. E o pecado nos desorganizou. Internamente e externamente. Então a gente vive numa batalha, como Paulo fala lá em Romanos 7. Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Olha aí o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se tornou inerente a todo ser humano. Então há uma batalha aqui. Sabe, meu pai falava que a gente tem o cão e a pomba aqui dentro. Se você alimentar o cão, ele vai prevalecer. Mas se você alimentar a pomba, ela vai prevalecer na sua vida. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Quem assistiu a mensagem do pastor Jarmute domingo? Quem não assistiu, eu vou te convidar para assistir. Porque ele deu um segredo
para a pomba prevalecer. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Josué estava cheio da presença de Deus. Josué não se contaminou com aqueles deuses. Todos aqueles homens, aquelas famílias se contaminaram. Mas Josué foi servo de Moisés. Eu quero fazer uma pergunta. Você é servo de quem? Você é servo de quem? Você é servo de Deus? Se você é servo de Deus, você obedece a Ele. Você é sensível à voz dEle. Sabe? Você tem a visão do reino dEle. Josué era servo de Moisés. E Josué viu coisas maravilhosas. E aí, nesse capítulo 24, Moisés está fazendo um alerta para aquele povo, porque eles se acostumaram com a cultura. Mas Moisés tinha um traço de caráter, que é o primeiro que eu quero falar aqui nessa noite. Josué tinha um traço de caráter que está em extinção. Josué tinha uma visão da eternidade. Ele tinha uma visão futurística. Por isso ele era um homem que temia Deus. Ele sabia das promessas de Deus para a sua vida, para o seu povo e para a sua geração. Você tem transmitido essa visão para a sua família? Ou você está vivendo só em função do hoje? Está preocupado só com hoje? Está preso nos problemas de hoje? Não, tenha uma visão futurística da eternidade. O pastor fala aqui, o batismo, quando você se batiza, você está tendo uma visão futurística da eternidade. Porque você está passando nas águas, os meus pecados estão todos sendo aqui derramados através dessa água, e eu estou me levantando uma nova pessoa para ter um encontro com o meu noivo. Quem está aguardando o seu noivo aqui nessa noite? E como é que está a sua visão futurística para aguardar esse noivo? Pessimista? Negativa? Medrosa? Insegura? Reclamando? Josué não. Josué tinha uma visão futurística. Ele tinha consciência e confiança que Deus estava no controle dele, da família dele, da geração dele. E quando a gente tem uma visão futurística, sabe, a gente se preocupa com o legado. Quando você tem uma visão de futuro, das coisas de Deus, da eternidade, você não vive presa só a essas coisas aqui. Você se preocupa com a sua vida espiritual, você se preocupa com a sua vida emocional, você se preocupa com a sua vida material, você se preocupa com a sua vida física, porque você tem uma visão de futuro para deixar um legado para a sua geração. O problema é que as pessoas hoje se casam e só estão preocupadas com o momento. Elas não estão preocupadas em formar uma família, como aquele casal no Éden. Eles só se preocuparam com comer. Eu quero comer dessa fruta, eu quero esse conhecimento agora do bem e do mal. Sabe? Josué tinha uma visão futurística. E quem tem uma visão futurística é uma pessoa de fé. Sabe? É uma virtude que eu vejo hoje, que muitas pessoas estão colocando a fé em si mesmo, a fé no governo, a fé nas suas próprias forças. Não. Se você tem uma aliança com Deus, você tem uma visão da eternidade. E se você tem uma visão da eternidade, você é uma pessoa de fé. Josué não se contaminou com aqueles ídolos, com a cultura, com a idolatria, porque ele acreditava em Deus, nas promessas de Deus. Ele não deixou sua fé ser abalada pela cultura, pelas novidades daquele povo. Mas tem muita gente hoje abandonando a casa de Deus por causa da cultura do mundo. Ser crente é careta. Ser crente tem que dizimar, tem que ofertar, tem que ser esposo de uma mulher só, casada com um homem só, ser fiel ao meu esposo, ser fiel à minha esposa. Não posso encher a cara. Eu gosto de beber, viver bebendo. Eu gosto de hoje. Você está se preparando para o inferno, não para a eternidade com Deus. Josué não se contaminou com nada daquela cultura. Com nada. Por isso, ele foi falar para aquele povo: olha, vamos renovar o nosso pacto.
Vamos renovar a nossa aliança. Vamos fazer um concerto. Aí ele fala assim no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor. Temer ao Senhor. Eu estava lendo um livro do pastor John Bevere, falando a respeito da eternidade. E eu achei lindo que ele falou assim no livro. Gente, eu fiz várias entrevistas com vários pastores evangelistas americanos, homens de Deus, homens que amavam a Deus, homens que ganharam milhares de pessoas, homens que estavam na televisão, sabe, fazendo cruzadas. E alguns deles eu entrevistei dentro da prisão. Outros eu entrevistei com a família destruída. E eu perguntei a todos aqueles homens: o que aconteceu com vocês? Vocês amavam a Deus, vocês pregavam sobre Deus, pessoas eram curadas, pessoas aceitavam a Jesus. O que aconteceu para essa decadência, para você hoje estar preso? Para um ele perguntou isso. Você sempre me passou aquela imagem que você amava a Deus, amava a sua família. E o que aconteceu que você hoje está preso? Ele falou assim: mas eu amo a Deus. Ele falou: quem ama trai, trai. Eu traí Deus. Quem ama Deus, trai. Eu amo a Deus até hoje, mas o que aconteceu foi que eu perdi o temor a Deus. E a Bíblia diz, Provérbios 1:7, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, é um medo saudável, um medo que te protege de você quebrar princípios, de você fazer coisas erradas. Quando você perde esse temor, Satanás se aproveita e interfere na sua fé e vai fazer você descer uma ladeira abaixo. Mas que a gente possa manter o nosso temor a Deus, a nossa obediência a Deus, obedecendo os princípios da palavra. Aqueles homens pregavam tudo, mas perderam o temor, foram se acostumando, viraram religiosos, se acostumaram com o evangelho, como aquele povo se acostumou com Deus lá dele, estava servindo lá a Deus, seguindo as regras dele, mas se acostumou com a cultura dos outros povos e perderam o temor a Deus. E é por isso que Josué está falando aqui: agora, pois, temei ao Senhor e serviu, abrevia aí, sublinha aí, serviu com sinceridade, e sirva-o com sinceridade e com verdade. Sinceridade, verdade. O temor faz a gente, sabe, ser verdadeiro diante de Deus, andar em verdade, andar em sinceridade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Olha só, aí tem 1, 2, 3 vezes no 14 a palavra servir. E servir ao Senhor. Olha o 15. Porém, Deus é lindo, porque Deus, Ele dá o direito de escolhas, de você decidir. Deus não criou ninguém robô, sabe? Ele dá o direito, como Ele deu lá no Éden, Ele continua dando para a gente. E Josué estava falando ali para aquele povo, tá? Ele usou aqui: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eles estavam numa terra dos deuses. Era paganismo puro. Era as piores... Era a mesma atrocidade que vocês viram sábado. Não acho que aqui ninguém viu. Eu vi no Twitter, porque eu olho o Twitter, né? Tem que estar informada. Até que o pastor Sóstenes mostrou, eu falei: Jesus do céu, vocês viram a aberração, as portas demoníacas que foram abertas ali? Para homossexualismo, para lesbianismo, para baixaria. É o que o povo hoje está achando isso normal. Uma criança vendo aquilo, crescendo, vai ser normal. O que vai ser dessa geração daqui para frente? Quem vai ser o sistema de alarme nesse mundo é a igreja de Cristo nessa terra. Você vai ser o sistema de alarme nesse mundo, lá na sua comunidade, lá na sua vizinhança. E é esse modelo judaico-cristão que Satanás quer destruir, que começou com Abraão e Sara.
lá em Gênesis 12, 1 e 2. Quando tirou Abraão e Sara daquela terra pagã, e falou: vou começar com vocês uma nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, toda família cristã é um sistema de alarme nessa terra. Que sistema de alarme a sua família tem sido? A família de Josué foi um sistema de alarme, porque tinha um homem e uma mulher de Deus ali servindo a Deus, que foram exemplo, que foram influência para a sua família. Eu acho linda a autoridade de Josué aqui, sabe? O líder que ele foi, não só ali para o seu povo, mas antes de ser líder do seu povo, ele foi da sua casa. Tem muita gente que gosta de liderar o outro, mas a casa é uma bagunça. Não. Primeiro campo de discipulado é a minha casa e a tua casa. Os primeiros discípulos que a gente vai ter que cuidar são os da nossa casa. E se tem uma coisa que ninguém escolheu aqui, foi a casa que você ia nascer, a família que você ia nascer. Alguém escolheu? Foi Deus que escolheu. Então essa família é um treinamento para você entrar com ela no céu. Essa família vai ser um treinamento para você desenvolver os traços de caráter que Josué desenvolveu. Visão da eternidade. Visão, a minha família, a minha nação tem uma promessa. O Messias vai vir, o Messias vai reinar. E qual é a nossa visão hoje da eternidade? Nós temos uma promessa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e Ele vai buscar a igreja, eu vou reinar com Ele. Você tem passado isso para os seus filhos? Você tem passado isso para a sua geração? Meu filho, não peque, Jesus vai voltar. Você pode morrer amanhã. Ontem eu fui no enterro de uma amiga minha lá da igreja. Semana retrasada eu fui no outro. E é tão bom a gente ir no enterro, que é um lugar que a gente faz uma reflexão. Eclesiastes fala isso. E na festa é muito bom. Você pensa que a vida é só festa. Não, a vida tem morte. A vida tem perdas e ganhos. Ensina isso para os teus filhos desde pequenininho. Foi a preocupação de Moisés com aquele povo. Lá em Deuteronômio 6,4, Moisés fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame a esse Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E fale disso para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear, no lazer, onde você estiver. Você é um pequeno Cristo para os seus filhos. Você é o maior exemplo para os seus filhos. Quantas famílias eu tenho? A revista Saúde desse mês saiu. O índice altíssimo de suicídio. O índice altíssimo de adolescentes entre 14 e 22 anos se cortando. Uma dor interna que eles expressam externamente. Ausência paterna, ausência materna. Dão tudo para o filho, mas não tem um lar. Tem uma casa que eles só chegam para dormir, mas não tem contato, não tem afeto. Hoje é provado. As pessoas estão morrendo mais de fome emocional do que de fome física. Há uma fome de afeto, irmãos. Há uma fome de afeto. Adolescentes e jovens estão morrendo com fome de afeto. Que pai você tem sido? Josué, para fazer essa declaração, ele foi o pai. Ele foi o líder da sua casa. Ele determinava a lei e a ordem dentro da sua casa. Eu e a minha casa serviremos. E quando ele fala serviremos, é visão futurística. Só para vou servir, não. Serviremos. Enquanto eu vou, mas minha geração vai servir. Mas minha geração. Você declara isso nessa noite? Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu declaro profeticamente: eu e a minha geração serviremos, 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 serviremos ao Senhor. Oh igreja, oh igreja, oh famílias dessa igreja, em nome de Jesus, desperta, desperta, tenha visão futurística da volta de Jesus.
está com o umbigo preso, olhando só para você. Não, você tem uma geração. Ore pelos seus filhos, ore pelo namoro, ore pelo casamento, que eles se preservem para o casamento, que eles não quebrem aliança, que eles não quebrem princípio, porque se quebrar princípio, vai ter punição, vai ter consequência. Há perdão há, mas tem consequência. Josué tinha uma visão futurística. Josué tinha uma visão de fé. O que está em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Eu não vejo, mas eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que as promessas dele vão se cumprir. Eu sei que as promessas dele vão se cumprir. Para você que está aqui nessa noite, você que deixou tudo para estar aqui, você está no melhor lugar. Você está servindo a Deus, você está adorando a Deus, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua família, até a volta dele. Qual é outro traço de caráter que eu observo? É a disciplina. Por que Josué pôde declarar: eu e a minha casa serviremos? Porque ele tinha disciplina. Ele fez o que Moisés falou: ensine aos teus filhos, ao deitar, ao levantar. Servir a Deus vai ser algo automático, algo simples. Eles vão aprender com você, Moisés. Vai almoçar, Moisés, agradeça a Deus. Acorda, agradeça a Deus. Está caminhando com seus filhos, fale de Deus. Olha a natureza, olha que coisa linda, olha que praia. Vocês são disciplinados em família? Quando o pastor manda ler o textuário, vocês estão lendo? Eu coloco lá na minha geladeira, que tem um lugar que todo mundo vai na minha casa, é na geladeira. Josué foi disciplinado, um pai disciplinado, um marido de uma mulher só. Aqueles outros lá tiveram várias mulheres, era uma orgia, se tornaram mulheres, tinham várias mulheres. Josué não, foi um homem disciplinado, temente a Deus, servia a Deus, seguia os rituais que eles tinham, e junto com a sua família. Por isso ele pode fazer essa declaração: vocês podem servir a quem vocês quiserem, problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos. Havia disciplina. Você sabia? Eu li um autor falando sobre disciplina, e ele falou que a indisciplina é a mãe do fracasso. Sabe por que seu casamento está fracassando? Vocês estão indisciplinados em alguma área. Pode ser na comunicação, pode ser no temor a Deus, pode ser em obedecer a alguns princípios da palavra de Deus que vocês estão quebrando, né? Então, tem que ter disciplina. Você, marido, é disciplinado quando a Bíblia diz: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E mandou isso porque o pastor já pregou muito bem domingo, né? Se fosse só pelo homem, o homem foi feito para possuir, gente. Então o homem tem sede de posse. Então ele não quer possuir só, ele quer possuir toda, é uma só. Isso dá um autocontrole. E a mulher foi feita para ser possuída, vocês sabiam? A mulher foi feita para ser. Por isso que a mulher seduz. Por isso que é difícil quando uma mulher começa a seduzir um homem, tu tem que ter muita convicção. Senão ela te seduz, ela te influencia. A mulher tem um poder de influência muito grande. Aí por isso que a mulher sujeite ao seu marido. Porque a gente tem um poder, sabe? Então, tem que ser disciplinado na vida cristã, na vida profissional, em família, né? Vocês têm que combinar o que vocês gostam em família, o que vocês vão fazer com os filhos. Disciplinado em sentar à mesa. Famílias hoje que não comem juntos nenhuma vez por semana. Como é que você quer a bênção na sua família se você não senta uma vez por semana com a sua família, onde o pão da presença está ali, que é Jesus, o tempo todo, para saciar vocês? Filhos que não sentam à mesa com os pais, como esses filhos vão ter noção de autonomia, de uma boa autoestima? Eles não sabem nem o lugar dele dentro da família. A mesa é um lugar onde os filhos sentam, que eles vão se reconhecendo a identidade, vão formando a identidade, vendo os traços de personalidade. É provado, filhos que sentam à mesa são mais inteligentes, são mais equilibrados emocionalmente,
sabem respeitar, sabem honrar, sabem servir. Mas hoje é tão diabólico, irmãos, porque eles fazem uns apartamentos hoje, né, que é tudo minúsculo. A sala mal dá para uma mesa com 4 cadeiras. Mas você vai lá embaixo no lazer. O lazer tem de tudo. O lazer, isso é altamente diabólico. É para tirar a autoridade da família e colocar na comunidade. Aí seus filhos crescem com aqueles meninos falando palavrão, xingando. Aí seus filhos veem aqueles caras bebendo. Aí chega um, você pensa que é sem maldade? Ah, toma uma cervejinha aqui. Às vezes, se você tem uma família com uma predisposição para o alcoolismo, se teve alguém na sua família alcoólatra, já está na genética uma predisposição. Um gole de cerveja vai poder depois ser alcoólatra. Eu posso falar por uma experiência da minha família, que deram maconha para o meu sobrinho, o porteiro do prédio. Sabe? Eu já atendi mães que as filhas foram abusadas no prédio, no condomínio. E é isso que o diabo quer. O diabo não quer que seus filhos sejam disciplinados por você, vivam dentro da sua casa. Quer que a comunidade, aquele bolo lá embaixo, aquela bagunça, é que vai ser a referência para os seus filhos. Aí seu filho chega em casa xingando palavrão, chega em casa não te respeitando. Você não tem tempo com ele, você não disciplina ele. Cuidado, professores, muito mal estão ensinando agora o ensino secular, muito mal. Eles estão influenciando seus filhos com uma educação totalmente esquerdista e marxista. Então, muito cuidado. Quem tem que educar e disciplinar é pai e mãe. Josué pôde falar: eu e a minha casa, meus filhos, minha mulher, vamos servir ao Senhor, porque ele era líder nessa área. Tinha disciplina, que é um traço de caráter que está em falta hoje. Um outro traço de caráter que eu observo em Josué é que ele foi um homem de coragem. Ele não foi medroso. Ele enfrentou um povo. Ele, para falar aqui no 24, é que ele viu que aquele povo estava todo corrompido. E você vê isso quando a gente entra no livro de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes no capítulo 2, você vê que todos eles se esqueceram. Porque não houve disciplina dos pais contarem para os filhos aquilo que Deus fez lá no Egito. O que Deus fez quando tirou aquele... Você tem contado os milagres de Deus para os seus filhos? Você tem contado os livramentos que Deus tem dado para você, para a sua família? Você tem contado os testemunhos que você ouve aqui para os seus filhos? O que você tem contado para os seus filhos? O que você tem falado sobre Deus para os seus filhos? Sabe? Quando você entra no livro de Juízes, eles esqueceram tudo. Aí Deus, como a aliança não é por tempo limitado, é ilimitado, Deus levantou juízes. Aí tinha 20 anos de paz, 40 anos de paz, 80 anos. E aí quando estavam desobedecendo, aí vinha o sarrafo em cima deles. É porque Deus corrige a quem ama. Talvez você está aqui nessa noite numa prensa. Deus está aqui te corrigindo nessa noite porque Ele te ama. Irmão, eu estou falando assim, mas eu tenho um amor tão grande por vocês que vocês não têm ideia. Às vezes está me achando dura. Eu não sou dura assim, não. Mas dura é meu marido. Mas eu estou falando assim, porque Deus ama vocês. E eu sei que Deus tem algo muito especial com essa igreja aqui. Deus tem promessas para essa igreja aqui, para esse povo. E porque Deus nos ama, Ele nos corrige, para que a gente seja melhor. A correção é para a gente ser melhor. Aceite hoje a correção. Mas hoje você vai fazer uma aliança, você vai renovar seu pacto. Eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. Eu não vou abrir mão das promessas de Deus na minha vida. Para fazer isso tem que ser corajoso. Josué foi corajoso. Josué disse não para o pecado. Eu não vou ter outras mulheres. Eu não vou me utilizar de prostitutas cultuais. Eu não vou servir outros deuses. Eu não vou fazer nada dessa bagunça. Eu sou corajoso. Eu vou ser fiel e temente. E ele enfrentou aquele povo. E ele teve a coragem para proteger a sua casa. Ele não foi medroso. Não sei, olha, do pecado
a gente foge. Satanás a gente enfrenta, né? Enfrente Satanás. Satanás não vai ter legalidade na sua casa. Satanás não vai fazer ninho na sua casa. Porque tem um homem e uma mulher que tem visão de futuro, tem visão da eternidade. São pessoas de fé e de coragem, né? Josué, porque coragem é controle do medo, irmãos. Por isso que Josué 1,9 diz: Josué, ser corajoso, ser forte e corajoso, Josué. Tu vai entrar em uma batalha, mas você vai ser forte, você vai ser corajoso. Que você seja forte e corajoso para dizer não ao pecado, para enfrentar Satanás. Para dizer, Satanás pode estar querendo, usando um filho nas drogas, uma filha rebelde. Você vai lá no quarto e você vai marchar, e você vai começar a falar em línguas. Fala em língua, que é batizada, começa a orar em língua. Tem batalhas, irmãos, que eu venço falando em língua dentro da minha casa. Às vezes eu estou lá na área, estou falando em língua, eu tenho um vizinho da frente, fica me olhando, eu, oi, tudo bem? Ele, dona Elisete. Aí ele vê, essa mulher é maluca. Eu falo, não sou maluca não, eu estou falando com Deus, né? Não importa, pode dizer que você é maluca, estou nem aí. Às vezes eu estou andando de bicicleta lá no condomínio, paro lá no meio do rio, lá que tem um mato, começa a orar em língua, os meninos da limpeza passam, até uma vizinha, e tu estava orando hoje? Ela estava, estou lá orando pelo Brasil, pela igreja, pela minha casa, pela nação, oro em língua, oro. É a batalha. Nós estamos numa batalha, e nessa batalha as nossas armas é a palavra de Deus, jejum e oração. Não tem mistério, gente. Quer vencer a batalha? Ore, jejue, declare a palavra. Foi o que Josué fez. Vocês vão poder servir aqui vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Satanás não vai ter legalidade. Então, seja uma pessoa, tenha um caráter com uma visão de futuro. Seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa de coragem. E a última atitude que eu observo em Josué é que ele foi uma pessoa determinada. Não parou, não teve medo, foi em frente. Tem muita gente parando no meio do caminho, tem muita gente desistindo. Jesus falou em Lucas 9:62: quem colocou a mão no arado não deve mais olhar. Para que você está olhando para trás? O que passou, você não vai trazer mais esse passado. Uma das pessoas que eu observo que param porque são levadas pelas acusações de Satanás. Quem é você? Você não tem promessa, você não tem bênção, você fez isso. Realmente, Satanás, eu fiz tudo isso. Mas o dia que eu fiz uma aliança com Deus, que eu confessei Ele como Senhor da minha vida, Ele perdoou todos os meus pecados e lançou no mar do esquecimento. Se Ele não lembra, eu também não vou me lembrar mais. E tu não tem mais nenhuma legalidade sobre a minha vida. Faz como Paulo em Filipenses 3:13 e 14. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo tinha uma visão futurística. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Visão de futuro, prossigo para o alvo. Para quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Tem presente para você. Tem presente, tem vitória. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não pare no meio do caminho. Não faça como a mulher. Não faça como a mulher de Ló. Parou no meio do caminho e olhou para trás e ficou com saudade, se arrependeu e virou estátua de sal. Ficou paralisada. Se você está aqui paralisado nessa noite, você vai sair andando em nome de Jesus. Você não vai virar estátua de sal. Faça como Josué. Tenha uma visão da eternidade, de futuro, e passe isso para a sua geração. Viva em função de um legado que você está deixando. Seja uma pessoa de fé. A fé faz a gente ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível.
Por isso que a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Tome posse aí de Hebreus 11, esse capítulo da fé. Você vai ver lá os heróis e heroínas da fé. Tinham visão futurística da eternidade e tinham fé. Foram pessoas corajosas, enfrentaram dificuldades como nós enfrentamos e foram determinados. Não pararam no meio do caminho. Que a gente possa manter essas virtudes que Josué teve. Por isso ele pôde declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?